Nessa aula, nós vamos conversar sobre dependentes, depois vamos conversar sobre filiação, inscrição. Somente então é que nós teremos a aula sobre carência, sobre salário de benefício, enfim, tá? Então, tudo virá a seu tempo. Nós estamos ainda na Lei 8.213, que é a lei orgânica da Previdência, o plano de benefícios da Previdência Social. Vamos, então, agora conversar sobre o artigo 16. Nós já sabemos, todas as aulas dissemos isso, não foi? Que os beneficiários são os segurados e os seus dependentes. Os segurados contribuem, porque a Previdência ela oferece proteção mediante a exigência de uma contribuição. Então, os segurados contribuem e, assim fazendo, vão gerar direitos para eles, segurados, e também para os seus dependentes. Nós vamos ver aqui, nesses próximos quadros, que os dependentes dos segurados, só fazendo uma janelinha, eles não contribuem, dependente não contribui. Os dependentes, eles se dividem em 3 grupos, Inicialmente, dependentes são apresentados como aqueles que dependam economicamente do segurado. Só que essa, afirmação merece uma grande ressalva. Eles, os dependentes, são aqueles que dependem economicamente do segurado, mas que nem sempre precisam comprovar essa dependência. Em várias situações do grupo 1, que é a classe preferencial de dependentes, essa dependência econômica ela vai ser presumida. Por exemplo, o cônjuge, ele não precisa provar nada além de que ele é cônjuge. Ele é cônjuge, ele é dependente preferencial, ele é dependente da classe 1. Basta mostrar a sua certidão de casamento civil. Não precisa mostrar que depende economicamente? Não. E se esse cônjuge trabalhar e ganhar muito mais que a pessoa que faleceu? Não importa, Cônjuge é dependente, ponto. E ex-cônjuge? Ex-cônjuge só vai ser dependente se demonstrar que recebe pensão de alimentos, ok? E companheiro é dependente? Companheira? Sim, são dependentes também. E precisa provar dependência econômica? Não, Então, os dependentes eles são divididos em classes. A classe 1, ou grupo 1, é considerado preferencial. Existindo dependentes da classe 1, aqueles das classes que são listados na lei como sendo pertencentes à classe 2 e 3, não terão direito a benefício. Então, se o segurado ele é casado, mas também sustenta a mãe. Se ele vem a falecer, a pensão por morte será para a sua esposa. Mas a esposa trabalha e ganha muito bem. Não importa. Ela é cônjuge, ponto final, E a mãe? Bom, a mãe vai ter que contar com uma boa nora, porque ela não tem direito à pensão, ela é dependente do grupo 2, Então, a lei coloca os pais como sendo dependentes da classe 2, eles não terão preferência sobre cônjuge, companheiro, filhos, ok? Então, vamos lá. Desculpa, vamos lá. Nós temos aqui, o artigo 16 nos apresentando os beneficiários do regime geral na condição de dependentes do segurado. Então, temos aqui o grupo 1, não é verdade? Grupo 1, quem são aí, os dependentes? Esse grupo 1 é dito do grupo preferencial. Cônjuge, companheira, companheiro, filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluto ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente, Mais na frente vai ter um dispositivo que diz que os equiparados a filhos também são do grupo 1. Quem são os equiparados a filhos? O enteado e o tutelado, também com idade até 21 anos, Acompanha a mesma lógica aí do filho, desde que não emancipado, salvo se inválido, que é sem limite de idade. Então, assim, no caso de dependentes do grupo 1, eles têm preferência sobre os demais.
Cônjuge, companheiro, filho, tá? São preferenciais e têm a sua dependência econômica presumida. Equiparado a filho, que é o enteado ou tutelado, também é dependente preferencial, mas vai ter que comprovar a dependência econômica, apresentando um conjunto de 3 provas, que depois nós vamos verificar aqui uma lista que trata dessas provas. Então, vamos lá. Quem são os dependentes do grupo 1, também chamado, né, de classe 1, classe preferencial? Cônjuge, companheiro ou companheira, inclusive, tá? Companheiro ou companheira homossexual, tá? Temos também o filho, desde que ele tenha até 21 anos, então o filho é dependente até os 21, nem 18, nem 24. 18 é a maioridade civil. 24 é dependência para filho estudante para fins de imposto de renda. Na Previdência, o filho é dependente até os 21 anos, desde que não emancipado, tá? Certo? E salvo se ele for inválido. Um filho inválido pode manter a condição de dependente mesmo passando dos 21 anos, tá? Outra coisa, houve mudança, vocês estão vendo aí a Lei 12.470, que é uma lei de 2011. Essa lei também colocou na condição de dependente o filho que tenha deficiência intelectual ou mental, de modo que essa deficiência o torne absoluta ou relativamente incapaz, e essa incapacidade tem que ser declarada judicialmente. Então, eis aí o grupo de dependentes preferenciais. Adiante, tá? Grupo 2, quem são os dependentes do grupo 2? Os pais. Dependentes do grupo 3, irmão não emancipado, tá? Não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, tá? Ou então, esse irmão, do mesmo jeito que aconteceu lá com o filho, pode ter uma deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Gente, a garganta hoje já começou ruim, ainda tem muito chão pela frente. Vamos lá. Então, aqui, gente, nós temos, né, os grupos, tá? Vamos colocar o classes de dependentes. Que são 1, 2 e 3. Então, grupo 1, ou classe 1, cônjuge, companheiro, filho e equiparado a filho. 2, os pais. 3, os irmãos, tá? Classe 1, preferencial. Se não tiver ninguém da classe 1, aí os dependentes da classe 2 podem se habilitar ao benefício. Se não tiver ninguém nem da classe 1 nem da classe 2, os dependentes da classe 3, que são os irmãos, podem, né, se habilitar ao benefício, tá? Eles, o próprio dependente aqui se inscreve no momento em que ele vai se habilitar ao benefício. Vejam, aqui não está o menor sob guarda. Menor sob guarda não é mais dependente do segurado, tá? Desde outubro de 1996. Então, nós não podemos considerar o menor sob guarda como equiparado a filho, não. Equiparado a filho é apenas o enteado e o tutelado. Vamos lá. A existência de dependente de qualquer das classes, então, a existência de dependente de qualquer das classes, exclui do direito às prestações o das classes seguintes. Então, né, é um casal, tá? E com esse casal vive um irmão, que inclusive é uma pessoa, né, com deficiência mental, considerado absolutamente incapaz, tá? E agora? Morreu a segurada, era o irmão dela que vivia com o casal, morreu a segurada, tá?
E aí, quem é que vai receber a pensão? O esposo. E aí o irmão, que é uma pessoa com deficiência, declarada absolutamente incapaz, não tem direito à pensão, somente o cônjuge, classe 1. Existindo um dependente de classe, né, preferencial, os da 2 e 3 não terão direito, eles serão excluídos do direito à prestação. Não existe ninguém da classe 1, mas da classe 2, o da classe 3 será excluído do direito à prestação previdenciária. Vamos lá. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado, declaração da vontade do segurado de que essas crianças, esses jovens, sejam considerados seus dependentes. E desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. Então, na classe 1, nós encontramos cônjuge, companheiro ou companheira, filhos, né, até 21 anos, desde que não emancipados, salvos inválidos, aquela coisa toda. E quem mais é da classe 1? O equiparado a filho. Quem é o equiparado a filho? O enteado e o tutelado. Mas para ele ser dependente da classe 1, o segurado ou a segurada tem que declarar a sua vontade. Então, o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado. E esse enteado e esse tutelado, eles têm que comprovar a dependência econômica em relação ao segurado ou segurada que faleceu, tá? Quem é companheiro ou companheira segundo a Lei 8.213? Depois nós vamos examinar o que nos diz o regulamento e algumas explicações que são dadas lá na Instrução Normativa número 45. Companheiro ou companheira é a pessoa que, sem ser casada, então o companheiro ou a companheira, sem ser casado, vive, né, mantém união estável com o segurado ou a segurada, de acordo com a Constituição Federal, tá? Então, nós temos aí, né, o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, que traz, né, regras sobre companheiro ou companheira. Quando a gente estiver lá na pensão, eu não botei esse artigo aqui não, vamos olhar, tá? Não coloquei, mas quando a gente estiver tratando da pensão, eu trago o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição para vocês verem. Então, companheiro ou companheira é aquele ou aquela que, sem ser casado, o companheiro ou a companheira, vive em união estável com o segurado ou segurada. Essa união estável, ela tem que ser comprovada mediante a apresentação de um conjunto de 3 provas, tá? Que depois nós vamos ver também uma lista, né, que demonstra quais seriam as provas mais comuns, né, para apresentar, sem excluir a possibilidade de outras porventura existentes, tá? Vamos lá. Então, a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1, ou seja, a dependência econômica dos dependentes da classe preferencial, ela é, olha aqui, presumida. E dos outros, classe 2, classe 3, tem que ser comprovada. Dos outros, demais classes, tem que comprovar, os seus integrantes têm que comprovar a dependência econômica para poder se habilitar a uma pensão, a um auxílio reclusão, tá certo? E o equiparado a filho, ele é da classe 1. Tá? Ele é equiparado ao filho, né, do segurado ou segurada, é da classe 1, mas nós já vimos, tá, nos slides anteriores, apareceu a disposição de que o equiparado a filho, seja ele o enteado ou tutelado, tem que comprovar a dependência econômica e apresentar também uma declaração da vontade do segurado. Eles só são dependentes mediante declaração do segurado. Vamos lá. Bom, então aqui temos, né, o regulamento da Previdência Social e aqui, né, a mesma, não podia ser diferente, a mesma ordem aí temos classe 1, 2, 3. Na classe 1 eu deixei tudo junto para a gente ter uma boa visualização. Na classe 1 temos cônjuge,
temos companheira, o companheiro, o filho não emancipado, qual é a idade? Filho de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Então, um filho inválido, ao completar 21 anos, ele não deixará de ser dependente. E nós sabemos que aqui houve mudança, não é? Nós vimos que hoje o filho que tenha deficiência mental ou intelectual e seja, né, definido pela justiça que ele é absoluto ou relativamente incapaz, ele também continua na condição de dependente. Também são dependentes os pais, né, a classe 2, e aí na classe 3, o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, e também esse irmão, se tiver deficiência mental ou intelectual, e tiver sido declarado judicialmente absoluto ou relativamente incapaz, ele vai continuar como dependente para além dos 21 anos, tá? Vamos lá. Os dependentes de uma mesma classe, concorrem em igualdade de condições. Então, se eu tenho, tá, um casal com 3 filhos e o segurado, né, o pai, ele é segurado, então ele vem a falecer. Então, o segurado vem a falecer, então temos esposa e 3 filhos, com idade até 21 anos. São 4 dependentes. Né, vai ser paga pela Previdência a pensão por morte, vai ser dividida em partes iguais pelos 4 dependentes. E a esposa não deveria ter uma parte maior? Não. A lei diz, tá, que os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de condições, tá? Os 4, esposa, né, do falecido, 3 filhos vão ter direito à pensão. Divide-se essa pensão em 4 partes iguais. Tá? O rateio é feito em partes iguais. Um filho completa 21 anos, deixa de ser dependente e a parte que lhe toca vai ser dividida entre os demais, reverte para os demais. Outro filho completa 21 anos, deixa de ser dependente, a parte dele reverte para os outros 2. Então, nesse exemplo, a pensão inicialmente era dividida em 4 partes iguais, depois ela fica dividida em 3 partes iguais, depois em 2 partes iguais e finalmente, quando os 3 filhos completarem 21 anos, tá, fica a pensão só para a viúva, ok? A existência de dependente de qualquer das classes desse artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes. Nós já sabemos disso. Vamos lá. Equiparam-se aos filhos nas condições do inciso 1, ou seja, são também preferenciais, mediante declaração, tem que ter uma declaração escrita do segurado, comprovada a dependência econômica, na forma estabelecida adiante, nós vamos ver aí, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e desde que não possuam bens suficientes para o próprio sustento e educação. Então, equiparado a filho é o tutelado, é o enteado. Para que eles sejam considerados dependentes, e aí eles vão parar lá na classe 1, na classe preferencial, né? Eles são tratados nas mesmas condições dos filhos, desde que o segurado tenha deixado uma declaração escrita, o segurado ou segurada tenha deixado uma declaração escrita, esses meninos provem a dependência econômica em relação ao segurado, apresentando um conjunto de 3 provas, e esses meninos têm que comprovar não possuírem bens suficientes para o próprio sustento e educação, tá? O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante a apresentação do termo de tutela, ok? O juiz que decidiu que o segurado seria tutor daquela criança ou daquele adolescente. Vamos lá. Muito bem. Quem são considerados aqui, né, companheira ou companheiro? Então, considera-se companheiro ou companheira a pessoa
que mantém a união estável com o segurado ou segurada. E lá na Lei 8.213, nós temos que companheiro ou companheira é aquele ou aquela que, sem ser casado, vive em união estável com o segurado. E o parágrafo 6º do regulamento diz que considera-se união estável aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e mulher, tá? Estabelecida com a intenção de constituição de família. Observado aí o Código Civil, tá? E aqui nós temos uma ressalva a fazer, porque a união estável, segundo a ação civil pública, que nós vamos examinar aqui adiante, quando estivermos na instrução normativa, a ação civil pública decidiu, tá, reconhecer a união estável homoafetiva. Então, a Previdência hoje, ela vai conceder a pensão, conceder o auxílio reclusão para companheiro ou companheira do mesmo sexo. Não precisa ter mais essa questão aqui da união estável entre o homem e a mulher, tá? Agora, a união estável tem que ter aquela questão da convivência pública, contínua e duradoura, tá? Estabelecida com a intenção de constituir família, enfim, porque é o que está lá no Código Civil. Dependência econômica. No caso dos dependentes do grupo 1, cônjuge, companheiro e filhos, essa dependência econômica ela é presumida, equiparada à filha do grupo 1, mas tem que comprovar a dependência econômica. Pais têm que comprovar a dependência econômica mediante a apresentação de um conjunto de 3 provas. Filhos têm que comprovar, filhos não, irmãos. Filhos é preferencial, não tem que comprovar a dependência econômica, não. Agora, irmão, que é da classe 3, aí tem que comprovar a dependência econômica. Então, pais e irmãos comprovam a dependência econômica e equiparado a filho comprova a dependência econômica também, tá? Bom, vamos lá. A perda da qualidade de dependente. Então, os dependentes, eles comprovam a sua condição perante a Previdência no momento em que se dá o fato gerador do direito. Morreu uma segurada, um segurado, tá? Um segurado ou segurado de baixa renda foi preso. Então, houve um fato gerador do direito. O dependente se apresenta junto à Previdência nesse momento que ele se inscreve e ele vai, então, estar no processo aí de habilitação ao benefício, tá? Agora, existe a possibilidade de perda da qualidade de dependente, tá? Dependente pode perder essa condição. O cônjuge, ele deixa de ser dependente quando da separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos. Tá? Também o cônjuge deixa de ser dependente pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado. Tá? Então, um cônjuge pode deixar de ser dependente se houver entre o segurado, tá? E essa pessoa, segurada essa pessoa, a separação, tá? Houve um divórcio, houve aqui uma separação judicial e aquele cônjuge não passa a condição de ex-cônjuge, ele não tem pensão alimentícia. Ex-cônjuge só é dependente quando ele tem pensão alimentícia ou quando ele comprova que ele, né, recebia ajuda financeira. Isso a gente vai ver lá adiante também na instrução normativa, tá? Então, né, cônjuge pode deixar de ser dependente se anular o casamento, morreu o cônjuge, tá? Acabou a condição de dependente dele. E também por sentença judicial transitada em julgado. No caso da companheira ou companheiro, quando cessa a união estável com o segurado, tá? Enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos. Então, no momento do óbito, se uma dada pessoa vive em união estável com segurado ou segurada, ele é considerado dependente preferencial. Mas vamos dizer que se trate de um ex-companheiro ou ex-companheira, tá? Até tem as provas de que num dado momento do tempo viveu em união estável com aquele segurado ou segurada.
Só que foi num dado momento do tempo, isso não está mais acontecendo no momento do óbito. Então, é um ex-companheiro, é uma ex-companheira. Então, nesse caso, esse ex-companheiro ou essa ex-companheira somente terão direito, tá, ao benefício, somente serão reconhecidos como dependentes se tiverem recebido, né, se tiverem recebido, até a data do óbito, eles provarem que estavam recebendo pensão de alimentos, pensão alimentícia, tá, tendo em vista a sua condição de ex-companheiro. Cuidado, não pode estar recebendo pensão alimentícia para os filhos. Companheiro ou companheira, para ser considerado ainda, né, dependente, um ex-companheiro, uma ex-companheira, só se estiver recebendo pensão de alimentos para ele, companheiro ou companheira. Vamos lá. Bom, e a perda da qualidade de dependente? Para o filho e para o irmão, de qualquer condição, acontece quando eles completam 21 anos, salvo se eles forem inválidos. Então, se um filho ele é inválido e completa 21 anos, o fato de completar essa idade não tira dele a condição de dependente. Ele continuará como dependente, porque a invalidez determina que a gente não vá observar limite de idade. Agora, essa invalidez, ela tem que estar lá antes do indivíduo completar 21 anos. Se um filho completa 21 anos, ele deixa de ser dependente. Se ele ficar inválido aos 22, a invalidez não o traz de volta para a condição de dependente, tá? Bom, então vamos lá. Para o filho e o irmão de qualquer condição, vai perder a qualidade dependente quando completarem 21 anos, salvo se inválidos, desde que a invalidez tenha ocorrido antes de completarem 21 anos de idade. Antes, né, do casamento, antes do início do exercício de emprego público efetivo, antes da constituição de estabelecimento civil ou comercial ou da existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completo tenha economia própria, ou antes da concessão da emancipação pelos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então, vamos lá. Nós sabemos que o filho, ele é dependente até os 21 anos, tá? E desde que não emancipado. Ora, civilmente falando, a emancipação somente, né, pode ser cogitada dos 16 aos 18 anos. Por quê? Porque após 18 anos esse filho já é maior de idade, eu não preciso mais me preocupar com emancipação para esse indivíduo, tá? A Previdência, ela adota os determinantes de emancipação lá do Código Civil dos 16 aos 21 anos, tá? Então, uma filha, por exemplo, de 19 anos, tá? Ela é uma filha que é dependente. Ah, mas ela já é maior lá para o Código Civil, é maior civilmente falando. Mas para a Previdência, uma filha de 19 anos, ela é ainda considerada dependente. Ela vai ser dependente até os 21 anos. Se essa filha de 19 anos, ela entende de se casar com essa idade, ela deixa de ser dependente. Por quê? Porque a Previdência vai utilizar o casamento, que é um fator de emancipação dos 16 aos 18, vai utilizar o casamento como determinante também da perda da qualidade de dependente, tá? Então, uma filha de 19 anos, ao se casar, deixa de ser dependente, ok? Então, aqui é importante você lembrar que esses fatores aqui, casamento, início do exercício do emprego público efetivo, constituição de estabelecimento civil, constitui um negócio por conta própria, ou tem um emprego, né, que é da autonomia, da economia própria para esse filho, para esse irmão. O pai ou a mãe concederam a emancipação, né, os pais, ou então o pai ou a mãe, na ausência do outro, entenderam de emancipar o filho, certo?
Então vejam, o que ele está tentando nos dizer aqui? Que o filho inválido, ele continua como dependente, mas essa invalidez tem que se dar antes da ocorrência de algo que tire a condição de dependente, tá? Então nós temos situações aqui, por exemplo, um filho ou uma filha, ele casou, deixou de ser dependente. Uma filha ou um filho de 18 anos casou, deixou de ser dependente. Então, após o casamento, após ter deixado de ser dependente, tá? O que acontece? Essa pessoa fica inválida. Então, ela já não era mais dependente quando ficou inválida. A minha pergunta é, a invalidez ocorrida após o casamento vai trazer essa pessoa de volta para a condição de dependente? Não vai, tá? Por isso que ele está falando aqui que a invalidez tem que ter ocorrido antes de o filho completar 21 anos, antes do casamento, antes da pessoa ter um emprego público efetivo, antes de ter economia por conta própria, antes de ser declarado emancipado. Porque se o filho é declarado emancipado e depois ele fica inválido, ele já não era mais dependente quando ele foi declarado emancipado aqui, né? A partir do momento que ele foi declarado emancipado. O fato de ele ter ficado inválido não o trará de volta para a condição de dependente. E muito cuidado com outro detalhe. Se eu tenho um filho, tá, inválido, ele ficou inválido aos 20 anos, quando completou 21 continuou como dependente, esse filho, tá, vem recebendo a pensão, tá, quando ele tem 24 anos, podia ser 25 anos, tá, ele casa. O casamento vai determinar que ele seja, né, que ele seja excluído da condição de dependente, tá? Filho inválido também pode deixar de ser dependente tendo em vista aqueles fatores de emancipação. A única coisa que não retira desse filho, né, a condição de dependente e que é um fator de emancipação lá no Código Civil é a colação de grau em curso superior. Vamos lá. Então, né, também temos o seguinte, a perda da qualidade dependente ocorre para os dependentes em geral, pela cessação da invalidez. Então, se um filho era dependente por conta da sua invalidez e ele, né, deixa de ser inválido, ele deixa de ser dependente. Também, né, para os dependentes em geral, cessa a condição de dependente pelo falecimento. A pensão, quando, por exemplo, ela é paga a uma viúva, essa pensão, tá? Essa viúva, ela casa de novo, ela perde a pensão? Não, tá? Aí essa viúva veio a falecer, ela tem um filho com esse novo marido. Essa viúva, né, que agora é casada de novo, tem um filho, ela veio a falecer. Essa pensão que era paga a ela, vai ser paga ao filho dela? Não. Tá? A pensão ela não tem caráter patrimonial no sentido de ser transmitida, tá, para outros. Não existe isso. Vamos lá, então. Encerramos aqui nossos comentários sobre, né, dependentes conforme disposições da Lei 8.213 e do Regulamento da Previdência Social. Na próxima aula, nós vamos examinar as disposições da Instrução Normativa número 45. Então, a próxima aula, conforme eu já disse antes, ela é importante para quem vai fazer concursos do INSS, tá? E, obviamente, se você quer saber mais detalhes sobre a operacionalização da condição, né, dos dependentes e tal, aí você vai para a próxima aula, tá? Mas, assim, quem está fazendo concurso para auditor do trabalho, concurso para a Polícia Federal, seria importante ver a próxima aula, talvez só quanto à ação civil pública que reconhece a união estável ou homoafetiva, tá? Então, talvez fosse importante por isso. Então, vamos na próxima aula para a Instrução Normativa 45. Até lá!